Bom, queridos, vamos que vamos. Continuando aí nosso estudo de física. Para quem já assistiu, né, a gente tem aí as aulinhas de física 2 já disponíveis para vocês. E agora a gente vai entrar na parte de física 3, justamente a parte final. Faltou bastante pouco, queridos. Na verdade, falta essa parte de indução, que é bem tranquila, assim, apesar da UFSC até curtir, eu falei isso para vocês em sala, né? A UFSC tem um frisson bastante grande com a parte de eletromagnetismo, eletrodinâmica, enfim, eletricidade como um todo, vocês podem ver que cai bastante em prova, é bem recorrente. Mas a lei de Lenz e a lei de Faraday, queridos, é bem tranquilo, né? Assim, frente ao que a gente já estudou, aquelas observações de Ørsted, a parte de produção, né, de fluxo de campo, produzir corrente elétrica. Então essa parte acho que fica bem tranquila, não tende a ser um grande desafio para vocês não, tá? Eu vou dar uma passada relativamente rápida na matéria, porque vocês vão ver que a gente vai repetir o que eu estou falando aqui na matéria dentro dos exercícios. Os exercícios são bem focados, bem direcionados, não tem muita viagem não, beleza? Então vamos juntos. Aliás, eu acho que isso eu comentei em todas as turmas, né? A lei de Lenz ela é a parte, digamos assim, mais teórica da indução magnética, eletromagnética, e a lei de Faraday, deixa eu sair daqui da frente para vocês poderem ver ali. A lei de Faraday seria justamente a parte mais de contas, digamos assim, né? A tradução matemática do que seria a lei de Lenz. É mais ou menos essa a ideia, tranquilo? Na apostilinha, alguns livros botam lá a lei de Faraday-Newman e tal, ou lei de Faraday com indução. Enfim, eu particularmente chamo mais só de lei de Faraday, tá bom? Bom, queridos, vamos nessa. O que Lenz diz pra gente? Eu vou falar aqui de maneira bem teórica primeiro, não vou nem escrever nada. Eu já vou botar ali como exemplo e quando chegar na questão 3 a gente vai ver praticamente todos os casos possíveis, beleza? Então, o que diz a lei de Lenz pra gente, queridos? Volta no tempo um pouquinho e só pra gente entender qual é a proposta. A gente lá no início começou a falar de força magnética existindo quando a gente tinha o campo magnético junto com a carguinha lá. Só que a carga ela tinha que ter velocidade, né? A gente até comentou isso em sala. Quer dizer, seriam três as condições, três as grandezas associadas para que houvesse a força magnética. Eram elas: a essência de carga, mas essa carga ela tinha que estar junto com uma velocidade, né? A carga sozinha ela não fazia com que existisse força. E aí, junto a esse sistema, tinha um campo lá influenciando. Traduzindo, queridos, a gente viu antes, para ter força gravitacional, eu precisava ter uma carga gravitacional, que seria a massa, né? E o campo gravitacional, a gravidade em si. Para a força elétrica, mais ou menos o mesmo esquema, né? A gente precisa ter um campo elétrico e a carga elétrica, né? Aqui o que a gente percebe é que não temos a princípio, né, claro, na parte de eletromag, o estudo de uma carga magnética. Essa carga ela, teoricamente não existe. O que existe é a carga elétrica com velocidade, ou seja, quem entra no lugar dessa carga magnética, digamos assim, seria a carga elétrica com velocidade, ou ainda o fluxo, né, de carga elétrica, e indo direto ao ponto, a gente está falando de corrente elétrica. Tranquilo ou não, queridos? Traduzindo, né, resumo da ópera. Se a gente viu que a massa, né, ela produz campo e sofre a ação do campo, que a carga elétrica ela produz campo elétrico e sofre a ação do campo elétrico, o mesmo acontecerá também aí com a nossa corrente, né, que seria o fluxo, a carga com velocidade. Ela não só sofre a ação do campo, como ela também produz campo, ela está relacionada a essa existência de campo. E foi isso que, na verdade, motivou um pouco o nosso estudo da fonte, né, de campos magnéticos, que eu falei para vocês, botei lá no quadrinho, que são as observações de Ørsted, né, que é aquela ideia de você ter corrente passando por um condutor e essa corrente ela produzir campo magnético. Beleza, show de bola. A questão é, se a corrente produz campo, será, e aí você já sabe a resposta, né, que o campo, de alguma forma, sim, poderá produzir corrente? E a resposta está aí agora na nossa matéria, que é justamente a lei de Lenz. Sim, isso é possível. Eu, através de mudanças de campo magnético, eu consigo sim produzir corrente elétrica. E isso é bastante importante, né? Tende a cair com um pouco mais aí. Sim, na parte da UFSC eu confesso que, cara, não sei, de repente cairia ele numa assertiva e tal. Mas em provas mais teóricas, né? Assim como o Enem, por exemplo, né? Questões... provas que gostam de abordar ali uma aplicabilidade um pouco maior, vocês veem que cai bastante, porque é o princípio ali, é a base do funcionamento, que diz na maioria dos geradores, né? Geradores que eu digo de eletricidade. Então você vê lá um gerador a diesel, você vê uma hidrelétrica, você vê enfim, um gerador eólico, enfim, quase todos os geradores, mesmo o gerador nuclear, né, o gerador ali termoelétrico, todos eles partem desse pressuposto de alguma maneira produzir energia cinética e essa energia cinética, né, produzir no final das contas uma energia elétrica, né? A única que me vem à cabeça que ele acha que não está associada a esse princípio seria a energia solar, né? Mas de resto, galera, aliás, que é até tema do nosso próxima matéria, mas assim, de maneira geral, todas passam por aqui, então isso acaba sendo um tema recorrente, beleza? Então, o que diz a lei de Lenz? Queridos, para que nós produzamos... Nossa,
Português falhou, hein? Para que nós possamos produzir, agora sim, né, a corrente elétrica, você deve ter não só a existência de um campo, mas sim a variação do campo, né? Então, o que diz Lenz? Sempre que se produzir uma variação de fluxo, né, eu não estou usando o termo literal, mas é essa a ideia, tá? Sempre que se produzir uma variação de fluxo magnético, você vai produzir, né, um contrafluxo, que seria um campo induzido, no sentido contrário, no sentido de anular essa variação de fluxo. E esse campo induzido, na verdade, ele vem a partir da existência de uma corrente elétrica induzida. Fechado? Ah, só como assim, né? Bota aí na prática o que seria esse negócio, que é o de fato que a gente precisa saber. A gente vai fazer de novo, eu falei isso antes, mas vou reforçar. A gente vai fazer na questão 3, queridos, assim, todos os casos possíveis envolvendo ímãs e tal. Eu vou pegar um deles só para vocês entenderem qual é o princípio, beleza? Qual é a ideia? Então, imagina lá que a gente tem um ímã, né? E acima lá com Polo Norte, Polo Sul, ok? E aí no caminho desse ímã, a gente tem sempre desenhos muito bons. Mais ou menos isso. Nossa senhora, que horroroso. Enfim, a gente tem uma espira ali circular no caminho dele, beleza, galera? Vamos supor que eu boto lá, né, uma velocidade à direita. E esse campo, queridos, obviamente ele vai estar lá saindo do Polo Norte, como a gente já estudou antes, né? Esse seria o campo ali produzido pelo nosso ímã, que a gente pode até passar a chamar ali de campo indutor. Né? Qual é a ideia, queridos? Se eu estou deslocando esse ímã para a direita, eu estou aumentando a atuação desse campo. Eu vou falar de maneira bem simplória inicialmente. A gente dentro ali de Faraday vai ver que isso acaba se traduzindo numa nova grandeza. Mas de maneira bem simples, tá? Se eu estou aproximando, esse campo de alguma maneira está aumentando. Se o campo aumenta, queridos, o que a gente percebe é ele está para a direita e ele está aumentando seu tamanho. Quer dizer, eu começo lá com um campo relativamente pequeno e conforme eu vou aproximando, esse campo vai, eita ferro, fiz que está reto, tá? Aumentando. Esse seria o campo final. Ou seja, queridos, existe ali uma variação de campo. A gente vai ver que essa variação de campo acaba se traduzindo numa variação de fluxo já já, beleza? Mas enfim, de qualquer maneira, existe uma variação de campo. E essa variação de campo, pelo exemplo sugerido por mim, está para a direita. Né? Então, eu estou aumentando o fluxo, estou aumentando o campo para a direita. O que ele vai falar para a gente é, dentro desse sistema elétrico fechado, que seria a espira, você tende a equilibrar esse sistema com a produção de um contrafluxo, que a gente chama de campo induzido. Né? Então, dentro desse sisteminha aqui, você passa a produzir o campo induzido, que seria o contrafluxo. E da onde vem esse campo induzido? Né? Na verdade, ele vai estar associado justamente a uma corrente elétrica induzida. Que nesse caso, e aí lembra que a gente já estudou na parte de observação de velocidade, de fonte de campo magnético, mãozinha direita, a regra da mão direita, ó. Seu polegar está junto com o campo induzido, lembra da espira, tá, queridos, que a gente falou. Seu polegar está aqui junto com o campo induzido, então vai se produzir aí uma corrente nesse sentido, né? Ó, que em relação ao ímã, está girando ali no sentido anti-horário. Fechado, queridos? Tranquilo? Então, de novo, tá? A gente vai fazer essa questão, a gente vai recapitular isso com bastante calma. Mas o que Lenz diz pra gente? Quando você varia o fluxo, aqui eu fiz um resumo só com o campo, né? Mas a gente vai ver que a gente pode variar fluxo de outras formas. Mas, a princípio, se eu vario o fluxo, você vai produzir um contrafluxo. Né? É como se fosse uma força para equilibrar esse sistema. Não é força, né? Mas é como se você tentasse de fato equilibrar. Eu estou aumentando para o lado, então para compensar isso, eu estou produzindo um campo para o outro. Eu estou produzindo um fluxo para o outro, por isso o nome contrafluxo. E esse contrafluxo está associado à existência ali de uma corrente induzida. Beleza, queridos? Uma outra maneira de vocês enxergarem também, e isso em prova ajuda bastante, né, para você finalizar um pouco mais rápido, é pensar no seguinte. Se a ideia é conservar o estado inicial, pensa. Se a velocidade está para a direita, tá? Quer dizer, se eu estou deslocando de cima para a direita e eu quero manter esse sistema como estava outrora, o que eu quero fazer é que exista, né, que ele volte à posição inicial, ou seja, que eu tenha uma força para a esquerda. De novo, queridos, se a velocidade está para a direita, eu tenho uma força para a esquerda. Entende o que eu quero dizer? Lembra, o princípio é conservação. Então, se eu estou deslocando para a direita, opa, não quero, né? Eu quero conservar. Então, eu quero trazer esse cara de volta para a esquerda. E para trazer esse cara de volta para a esquerda, eu tenho lá a força magnética. Ah, e aí, qual é o bizu? Ué, queridos, se a força magnética está para a esquerda e aqui eu tenho um polo norte, eu aqui dentro tenho que ter também um polo norte. E se eu tenho um polo norte, lembra daquele macetinho que eu falei com vocês em sala, né? Ó, polo norte, o N já indica as extremidades ali que ele gira no sentido anti-horário.
Fechado não, isso é um macete, né? Então você sabe que se você está aproximando, vai aparecer uma força no sentido de empurrar ele de volta, de afastar ele. Força de afastar seria uma repulsão. E o que repele polo norte é polo norte. Obviamente, se eu tivesse esse ímã girado, a gente vai falar disso na questão 3, como eu já disse, eu teria aqui dentro um polo sul para empurrar esse cara de volta. E aí a corrente estaria girando no sentido horário. Beleza, queridos? De novo, aqui é só um apanhadão geral. Eu estou mostrando para vocês qual é a teoria ali, enfim. E quando a gente chegar na questão, a gente vai trabalhar as opções ali e a gente vai reforçar um pouco esse conceito. Fechado? Tranquilo? Bom, queridos, voltando aí um bocadinho. E a lei de Faraday, né? Como é que ficaria a lei de Faraday? Galera, é pegar isso que a gente conversou agora e traduzir em números, né? Digamos assim. Ah, professor, e como assim traduzir em números? Veja, o que faz aparecer corrente em circuito, queridos? Volta bastante no tempo, né? A gente teve essa aula juntos. O que faz aparecer corrente, gente, é a existência de DDP. Né? E a DDP, em seu sentido mais puro, digamos assim, seu sentido mais amplo, a gente passou a chamar ao longo de nossas aulas de força eletromotriz. Então, o que Faraday fala para a gente é: produzir-se-á de fato uma força eletromotriz induzida, que é a fonte geradora daquela corrente, a partir, aliás, como sugere Lenz, de um contrafluxo. Então, se é um contrafluxo, é menos a variação do fluxo por intervalo de tempo. Não, queridos, de novo, né? O que diz a lei de Faraday? A força eletromotriz induzida, por isso que tem esse zinho aqui, vai ser menos o contrafluxo magnético sobre o intervalo de tempo. Ou seja, é o quão rápido eu estou variando esse fluxo. Né? Nesse caso, por exemplo, se eu aumento a velocidade, eu tento ter uma variação de fluxo maior, né? Por intervalo de tempo, claro. É essa a ideia. Tranquilo? Mas quem é esse fluxo? Né? Quem seria esse carinha aí? Queridos, o fluxo, ele nada mais é, e aí bota, né? Fluxo magnético, que eu costumo representar, né, pela letra Φ, beleza? Ele nada mais é, queridos, do que a expressão, digamos assim, de quanto de campo passa numa determinada região. Fazendo aqueles desenhos bonitos, né? A gente tem lá, imagina, uma espira quadrada, ou pelo menos deveria ser quadrada, né, se minha habilidade de desenho permitisse. Então, uma espira ali quadrada, na qual eu tenho um atravessamento de campo, tá? Então o campo está passando aqui. Como é que eu calculo o fluxo desse cara, queridos? Bom, a gente tem que conhecer esse ângulozinho aqui formado com a normal, chamá-lo de alfa, e a gente tem que conhecer a área dessa espira. Vou chamar de A. Beleza? Como se calcula o fluxo a partir disso? Olha, o fluxo vai ser o produto do campo vezes a área vezes o cosseno de alfa. E a unidade desse carinha aqui, desse fluxo aqui, queridos, vai ser o Weber. Então tá lá. Weber. E a gente representa aí pela sigla WB. Bom, observações importantes, tá? Esse fluxo de fato é uma novidade para vocês, ele teoricamente não apareceu ainda. Mas a ideia, queridos, é você pensar muito de fluxo de mangueira mesmo, né? Assim, é esse princípio. Quanto maior a área da mangueira, mais água passa ali. Né? Seria essa a ideia. Então, quer dizer, não só está associado ao campo que atravessa aquele sistema, mas também à área. E esse cosseno de alfa ele é bastante importante no que se refere ao seguinte: ele não é o ângulo formado com a superfície, reparem. Ele é o ângulo formado com a normal. O que indica para a gente, na verdade, uma coisa bem óbvia, né? O que nos interessa, por exemplo, na mangueira, já que eu usei esse exemplo, é a velocidade da água que é perpendicular à área. É a velocidade da água que está ao longo da mangueira. E é isso que esse cosseno de alfa traz para a gente, né? A parcela do campo que me interessa é a parcela que está perpendicular à superfície. Ah, professor, mas calma aí. Perpendicular à superfície? Sim. Se você olhar para cá, ser perpendicular à superfície significa que o alfa vale 0. E o cosseno de 0 vale 1. Fechado não, Cris? Então, para ter o maior fluxo possível, o interessante é que eu tenho o campo ali perpendicular à superfície. Tudo bem? Então, dando uma recapitulada. A lei de Lenz fala para a gente que existirá um campo induzido, né, associado a uma corrente induzida, quando houver variações de fluxo. E a lei de Faraday traduz isso em números. Ó, de fato, vai ter uma corrente sim, e essa corrente aparece em função de uma DDP. Essa DDP, que é a força eletromotriz induzida, ela será calculada por menos a variação de fluxo. Lembra que o menos aparece em função do contrafluxo, que fala lá o nosso Lenz, beleza? Então, menos a variação de fluxo por intervalo de tempo, ou seja, é o quanto eu vario esse fluxo por unidade de tempo. Fechado? E para calcular esse fluxo, aplicação da formulazinha BA cosseno de alfa. Tranquilo, queridos? Vocês podem reparar assim, que a teoria é bem light, né? Não é muito puxado, não. A gente vai ver nas questões que, de fato, não é muito difícil, né? É lembrar um pouco, as questões, inclusive, elas acabam recapitulando muito esse tipo de questão.
E vocês vão ver que quando cair, queridos, assim, de fato é puxado um pouco mais ali para a teoria. Lógico, a lei de Faraday nem é tão teórica, mas você tem que se ater um pouquinho à lei teoria e não é desafio. Eu acho que vocês vão acertar com muita tranquilidade as questões da UFSC, beleza? Bom, queridos, então para sedimentar esse conhecimento, vamos fazer as questões aí. São 4 questões, como eu disse, bem tranquilas. As provas, de maneira geral, não enrolam muito na aplicação disso, quer dizer, salvo algumas provas militares, né, enfim, milita da vida, até algumas provas tipo FEFON, essas coisas, mas assim, de maneira geral, os vestibulares civis, digamos assim, eles não pegam muito pesado não, galera. Então é basicamente aí ver as questões, vocês vão ver que é bem simples, tá bem suave. Questão número 1. A espira retangular com dimensões x igual a 2 metros e y igual a 4 metros encontra-se imersa em um campo de indução magnética uniforme de intensidade B igual a meio Tesla, perpendicular ao plano da espira. A espira é então deslocada de modo a ter seu plano paralelo às linhas de indução do campo magnético conforme indicado na figura ao lado. Beleza? Determine, letra A, o fluxo de indução magnética através da espira na situação inicial. B, o fluxo de indução magnética através da espira na situação final. E C, o módulo da variação do fluxo de indução magnética entre as situações descritas acima. Galera, bem tranquilo, questãozinha só para a gente analisar a aplicação da fórmula de fluxo de fato, então sem muitos problemas. Vamos lá. Letra A. Aliás, antes da letra A, tá? Formulazinha de fluxo. Campo vezes a área atravessada vezes o cosseno de alfa. Lembrando, muito importante, que esse alfa quer dizer o ângulo com a normal. Ou seja, se eu tenho um vetor que é perpendicular ao plano da espira, perpendicular à superfície, o ângulo que esse vetor faz com a normal é zero, eles vão estar paralelos. Beleza? Não confunda com o ângulo com a superfície. O ângulo com a superfície seria 90, mas não é o que a gente está consultando. Aquele alfa representa o ângulo com a normal. Beleza, vamos voltando lá. Letra A. Quero o fluxo. O campo, queridos, está lá na questão como 0,5 Tesla. A área seria a área de um retângulo, né, cuja base vale ali 4 e a altura 2, então 2 vezes 4, vezes o cosseno de alfa. Bom, queridos, na situação inicial, ele fala ali que a espira está em pé e o campo estaria perpendicular. Então seria o cosseno de 0. Né? Ah, professor, por quê? Ué, o campo está perpendicular. A normal é perpendicular. O ângulo entre esses caras é zero, porque eles são paralelos e estão juntos. Beleza? Então a gente acha aí um fluxo igual 248, meio fica 4, isso aqui é 1, então 4 Webers. Beleza? Bem tranquilo daqueles. Como eu disse, aplicação de fórmula não tem muita viagem não. B. Fluxo será igual. Bom, galera, nossa, que horror, né? O fluxo saiu meio torto. Foi mal. Volta aí, queridos. Então, na B, ele pede na situação final. Então, o fluxo vai ser igual a meio, de novo, né, vezes 2 vezes 4, isso não mudou, é a mesma espira. O que vai acabar mudando é o ângulo, queridos. Por quê? Agora, o ângulo entre o campo e a espira, né, seria zero, estão paralelos, o campo está paralelo à espira. Significa dizer, queridos, já tentando visualizar a ideia, é a seguinte: você tem ali a chapa, né? Imagina que isso aqui é a espira. No começo estava assim o campo, né? Formando 90 com a espira, ou seja, 0 com a normal. Agora está assim. Ou seja, ele forma 0 de fato com a espira, mas ele está perpendicular à normal. Ou seja, aqui seria cosseno de π sobre 2, ou ficando mais fácil aqui, cosseno de 90 graus. E cosseno de 90 graus, queridos, é 0. Ou seja, nesse caso, fluxo vale 0. Fechado? Tranquilo? E finalmente, a letra C cobra da gente, né? O módulo da variação do fluxo de indução magnética entre as situações descritas acima. Galera, o módulo da variação do fluxo vai ser o módulo do final, né? Diferenciar aqui, ó. Beleza? Menos o inicial. Galera, 0 menos 4 dá menos 4, mas como a gente bota aí em módulo, ele está pedindo um módulo, esse módulo de variação do fluxo vai ser igual a 4 Webers. Fácil, questão 1, queridos, bem tranquilo? Questão de fórmula, né? Sem muitos mistérios, sem muitas viagens. Vamos à questão de número 2. Né? Questão 2. Vamos juntos. Uma espira circular
com área A igual a 0,4 metros quadrados, é disposta de modo que seu plano seja perpendicular às linhas de indução de um campo magnético uniforme, com a intensidade B igual a 3 Tesla. Lembrando, queridos, se o plano é perpendicular às linhas de indução, o ângulo formado com a normal, né, dessas linhas de indução vai ser zero, tranquilo? Com a superfície é 90, logo com a normal vale zero, lembrando que o alfa é o ângulo com a normal, isso tem que estar no sangue de vocês. Bom, voltemos. A intensidade do campo de indução magnética é reduzida a zero no intervalo de tempo de 0,5 segundos. Determine o módulo da força eletromotriz induzida média na espira circular. Galerinha, suave, né? A gente viu com a lei de Faraday que a força eletromotriz induzida é menos ΔΦ sobre ΔT. Na questão, ele está pedindo para a gente, ao finalzinho ali, ó, o módulo da força eletromotriz induzida. Então, o módulo dessa eletromotriz induzida vai ser, ó, esse menos aqui sumiria, né? Então, vai ser o módulo dessa expressão aqui. ΔΦ, ΔT. Beleza? E fica fácil para a gente, ó. O módulo da eletromotriz induzida vai ser igual a barulho chato, né? Ó, queridos, fluxo final, ó, módulo de todo mundo, tá? Fluxo final, ele fala na questão que ela é reduzida a zero. Olha lá, a intensidade do campo de indução magnética é reduzida a zero. Então, fluxo final, zero. Isso acontece em meio segundo, tá ali, ó, meio segundo. Falta a gente achar o fluxo inicial, lembrando que delta é final menos inicial. Então, falta achar o inicial. Queridos, ele dá pra gente o campo, ele dá pra gente a área, e ele fala que esse campo é perpendicular à superfície. Ou seja, aplicando a formulazinha ali de cima, ó, BA cosseno alfa, vai ficar B, que vale 3, A, que vale 0,4, e assim como aconteceu, queridos, aqui, ó, pelo fato do campo, aqui, tá? Pelo fato do campo ser perpendicular à superfície, a gente tem o cosseno valendo 1. É isso, queridos. Fácil ou não, gente? Boa. Essa é a minha preocupação com vocês vocês não podem errar esse umzinho aqui. Porque você vê ali perpendicular, de repente dá até um comichão e dá uma vontade. Ah, professor, eu queria botar ali 90 graus, né, naquele cosseno. Só que toma cuidado. O alfa ele é o ângulo com a normal e não com a superfície. Se o vetor faz 90 graus com a superfície, ele faz zero, né? Ele está junto, ele está paralelo a essa normal. Fechado? É a única dificuldade, acho que o resto seria bem tranquilo de vocês matarem. Bom, queridos, dito isso, a gente chega lá, né, a uma força eletromotriz induzida. Lembrando que é módulo, né, então o menos sumirá. 3 vezes 0,4, 1,2 sobre meio. 2,4 volts. Fechado, jovens? De boa? Bem tranquilo? Então, reforçando, né, minha única preocupação é a relação do ângulo. Se faz 90 graus com a superfície, se faz 90 graus com a espira, a gente tem aí um ângulo a princípio de zero em relação à nossa normal. Fechado, queridos? Bem tranquilo? Entenderam a ideia? Por enquanto, aplicações bem light, né? Vamos ver como é que é a próxima questão, que de fato é aquela questão da lei de Lenz que eu falei para vocês. Vamos lá, jovens. Então, para fechar essa aulinha, questões número 3 e 4. A questão número 3 é a que eu já havia falado antes, né? Já havia chamado a atenção de vocês. Acho que ela explica bem, assim, resume bem a ideia da lei de Lenz, né? Só para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então, vamos acompanhando devagarinho. Eu vou fazer, na verdade, de duas formas distintas. Eu vou fazer, estou pensando aqui, acho que a letra A e D de um jeito e B e C de outro, tá? Só para vocês variarem um pouquinho e entenderem, né? A primeira eu vou fazer da maneira como eu expliquei para vocês de fato na matéria, né? Que é a maneira mais genérica possível, seria a maneira, teoricamente, mais corretinha, mais amarradinha. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tenho aqui a velocidade para baixo, polo norte voltado para baixo. Ou seja, o campo produzido por esse polo norte estaria atravessando aqui para baixo. Esse é o campo produzido ali naquele sistema. Beleza? Tranquilo. Se eu estou aproximando esse polo norte, se eu estou aproximando o campo, eu estou aumentando o campo para baixo, né? Ou seja, eu estou aumentando o fluxo para baixo. Lembra que a fórmula de fluxo é BA cosseno alfa, né? A área não muda, o alfa não muda, a única coisa que está mudando seria o campo. Então, se eu estou aproximando esses dois caras, né, esses dois elementos, a espira e o ímã, eu estou aumentando esse campo. Se eu aumento o campo, significa que eu tenho uma variação para baixo. Se eu tenho variação para baixo, queridos, vai aparecer aqui para a gente nessa espira um campo induzido, vou botar uma cor diferente aqui, né? Um campo induzido para cima. Está lá, campo induzido. Ora, se o campo induzido aponta para cima, queridos, a corrente, ó, lembra
Ó, polegar para cima, gira nesse sentido, né? Ou seja, em relação ao ímã, isso tem que tomar cuidado, tá? Recordo que no Rio, uma vez na FRJ, ele botou o referencial embaixo da espira, e isso muda em cuidado, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui para vocês. Se eu faço esse movimento aqui, queridos, né? Apesar de que eu acho que a tela do computador está invertendo tudo. Mas imagina que na vida real, né? Se eu faço o movimento, né, no sentido anti-horário, para vocês vai parecer horário. É essa a ideia, né? Eu acho que na tela vai dar certo o que eu estou falando, mas, enfim, de qualquer forma, né, tenta fazer isso você de frente com um colega, alguma coisa do tipo. O que eu quero dizer com isso? Se para o ímã, né, esse campo induzido para cima significa que a corrente gira no sentido anti-horário, queridos, né? E aí é isso que ele pergunta na questão, qual o sentido que a corrente gira, né? Então, anti-horário. Se eu estivesse olhando de baixo, se eu tivesse com o meu olhar aqui embaixo, eu estaria, na verdade, vendo o sentido horário, o contrário, né? Mas, de novo, queridos, só para repetir, né? Saindo um pouquinho dessa ideia de referência. O ímã, o polo norte, está se aproximando da espira. O polo norte tem o campo para fora, então esse campo para fora está aumentando, já que está havendo uma aproximação. Nesse caso, o vetor aponta para baixo. Então, eu estou aumentando para baixo. Se eu aumento para baixo, eu tenho que produzir um contrafluxo, no sentido contrário. Então, aumenta para baixo, tem que estar para cima. O campo induzido está para cima, aplicando a regra da mão direita, né? Ó, polegar para cima. Então, gira no sentido anti-horário em relação ao ímã. Fechado? Essa seria a maneira, digamos assim, mais amarrada em relação à lei de Lenz, né? Agora, como eu falei para vocês, tem outra forma de sacar isso. Olha para cá, queridos. O ímã está descendo, a velocidade está para baixo. Se eu quero restaurar o estado inicial, se eu quero conservar o estado inicial, o que a gente vai fazer aqui, queridos, é imaginar, bom, eu tenho que voltar com esse cara para cima. Então, a força magnética que vai surgir aqui, ó, tem que estar contrária à velocidade. Professor, é sempre contrária à velocidade? Sim, queridos, é sempre contrária à velocidade. Por quê? A velocidade representa um deslocamento. Se eu estou deslocando para um lado e eu quero conservar esse sistema, eu tenho que ter uma força contrária ao deslocamento. Por isso que eu posso afirmar que essa força magnética induzida ela sempre aparece no sentido contrário à velocidade. E aí você olha aqui, bom, se a força magnética está para cima, se está contrário, significa dizer que aqui eu tenho um polo sul. Ah, professor, como é que você sabe que é polo sul? Ué, aqui eu tenho sul? Se aqui eu tenho sul, eu tenho que repelir o polo sul. O que repele o polo sul é o polo sul. Ou seja, olha a pontinha dos S aqui do sul, eu tenho o sentido horário. Professor, tinha como explicar de outra forma? Claro que tinha, queridos. Ó, polo sul, o campo está entrando. Se no polo sul o campo entra, eu estou aumentando o campo que aponta para cima nessa situação. Se eu aumento o campo que aponta para cima na situação, a variação está para cima. Se a variação está para cima, o contrafluxo, óbvio, né, tem que estar para baixo. Se está para baixo, sei lá, carregando a mão, ó, polegar para baixo, gira de qualquer maneira no sentido horário. Entenderam não, queridos? Então são as duas maneiras de você deduzir, né, o sentido de corrente. Acho que as duas são bem tranquilas, tá? Eu vou usar essa relação aqui de polo de novo nessa letra C, para vocês entenderem como é que fica fácil, tá? Não vou usar do polo não. Vou te falar por quê. Se eu usar do polo vai ficar muito parecido com o que apareceu aqui. Então vou usar de novo a relação da letra A, tá? Só para diferenciar, que eu quero variar bastante com vocês, para vocês aprenderem as duas formas. Então, usando a letra A, queridos. Nesse caso, ó, polo norte está para baixo. Polo norte para baixo, o campo está para baixo, né? Lembra que o campo sai do polo norte. Só que agora a velocidade está para cima, queridos. Se a velocidade está para cima, eu estou afastando o ímã da espira. Ao afastar o ímã da espira, eu estou diminuindo esse campo para baixo. Galera, se eu diminuo o campo para baixo, a minha variação é contrária ao sentido do campo, ou seja, para cima. De novo, aqui na letra A, eu tive uma variação para baixo porque eu estava aumentando o campo para baixo. Na letra C, eu estou diminuindo o campo para baixo. De novo, se eu diminuo o campo para baixo, significa que minha variação está para cima. Uma maneira matemática de você enxergar isso, tá, queridos? É você pensar assim, ó. Diminuir o campo para baixo significa começar com um campo grande e terminar com um campo pequeno. Ora, se eu fizer a variação, que é vetor final menos o vetor inicial, queridos, a minha variação aparece aqui, ó, para cima. Delta B para cima. Tranquilo? Fechado? Vocês aprenderam na parte de vetores, né? Mas de qualquer maneira,
o ΔB estaria para cima, indicando que a variação do fluxo está para cima. Queridos, se a variação do fluxo está para cima, ora bolas, meu campo induzido deve estar para baixo. Então, ó, apontando aqui para baixo. Pessoal, então o campo induzido vai estar junto com o campo indutor? Sim, o campo induzido vai estar junto com o campo indutor. Lembrando que ele, na verdade, tem que estar contrário à variação. Tranquilo? Ele está contrário à variação. A variação está para cima, então o campo induzido ali para baixo. Se o campo induzido está para baixo, queridos, ora, está entrando aqui, ó, em relação ao ímã, a gente tem ali esse sentido, ó, entrando por aqui, saindo por aqui, sentido horário. Fechado, jovens? Tranquilo? Beleza? Tem que treinar, né? Treina aí bonitinho e tal, mas é isso, é fácil, não é difícil não. Tá? E por fim, último processo ali, como eu disse, né? Vou usar agora de novo essa relação do polo, que eu acho que é fácil. Olha como é que é tranquilo, ó. Velocidade dá para cima. Se a velocidade dá para cima, a força está para onde, queridos? Fala vocês. Isso, para baixo. Caraca, mais torto do que minha cara. Para baixo. Olha lá, ó. Se a força magnética está para baixo, queridos, ó, estou puxando, eu estou atraindo. O que que atrai o polo sul? Ora, é o polo norte. E o polo norte, queridos, ó, as extremidades já respondem. O sentido de corrente é o sentido anti-horário. Por isso que eu não quis fazer ali a letra C, né, igual à forma que eu fiz a letra B. Eu quis variar um pouco, quis mostrar para vocês como é que seria no polo sul e no polo norte, beleza, queridos? Ah, posso usar qualquer uma das formas? Sim. Numa questão discursiva, eu indicaria mais a maneira que eu fiz a letra A e a letra C, tá? Mas, de qualquer maneira, você sim poderia usar desde que você falasse, né, que a tendência é a restituição do sistema, a restituição do estado inicial do sistema. Logo, a gente tende a ter uma força contrária à velocidade. É possível você sim justificar dessa maneira. Beleza, queridos? Tranquilo a questão 3? Light. Refaçam, pratiquem, tá? Essa questão é importante, porque ela fixa bem o que seria a lei de Nernst. Beleza? Bom, vamos à questão número 4, queridos. Um condutor retilíneo de comprimento L igual a 80 centímetros e resistência elétrica 0,2, ou melhor, 0,20 ohms, encontra-se em contato com um fio metálico, cuja resistência elétrica é desprezível, dobrado em forma de U, e o conjunto encontra-se em uma região onde existe um campo de indução magnética uniforme B com a intensidade de 4×10⁻³ Tesla, perpendicular ao plano dos condutores. O condutor é arrastado por um agente externo e desloca-se com velocidade constante V, de módulo igual a 20 metros por segundo, como mostrado na figura ao lado. Aliás, como mostrado ao lado, perdão. Nessas condições, determine para esse circuito, letra A, o módulo da força eletromotriz induzida, B, a intensidade e o sentido da corrente elétrica induzida, e C, a potência elétrica dissipada por efeito Joule. Queridos, suave, tranquilo, sem muito mistério, né? Repara que a gente tem... Bom, eu fiz de novo, né? Eu fico triste por vocês, mas fiz o meu desenho, que é inerente à qualidade dos meus desenhos, mas a ideia é mais ou menos essa. Eu tenho um campo apontando para dentro, beleza? E essa barrinha está deslocando para a direita. Queridos, eu não vou me preocupar com o sentido ainda. Vamos olhar para a letra A primeiro, tá? Na letra A, ele quer simplesmente que a gente calcule a força eletromotriz. Ora, a gente sabe que a força eletromotriz induzida é menos ΔΦ sobre ΔT. Só que a gente sabe também, queridos, que o φ é calculado por BA cosseno alfa. Então eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. A eletromotriz induzida é menos o delta da função, né, BA cosseno alfa sobre ΔT. E aí, claro, dependendo de cada questão, você vai ter um delta. Por exemplo, na questão 3, a gente viu que quem variava era a intensidade do campo. Então seria um delta associado ao B. Nessa questão especificamente, queridos, conforme eu desloco essa barra para a direita, repara, né, que o que vai acontecer, deixa eu alongar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor, o que vai acontecer é que a área, né, ocupada ali, quer dizer, que sofre a ação do campo, ela vai tender a aumentar, né? Quer dizer, eu começo com essa áreazinha aqui menor, e conforme ele vai deslocando para a direita, eu vou aumentando a área de atuação. Então o delta está associado à área. E outro detalhe interessante, o ângulo formado aqui, ó, queridos, o plano da espira é como se fosse o plano do quadro. E o vetor está perpendicular. Se ele está perpendicular, o alfa vale 0. Ah, professor, por quê? Lembra que a gente já conversou. Porque o ângulo é o ângulo entre o campo e a normal, e não a superfície. Se é em relação à normal, queridos, esse cara aqui, ali 1.
Ah, por que 1? Porque o cosseno de 0 vale 1. Fechado? Tranquilo? Então, escrevendo um pouquinho melhor. Força eletromotriz induzida vai ser menos B vezes a variação da área por intervalo de tempo. Queridos, continua daqui, ó. Variação da área, pensa, gente, a variação da área é o quanto a área aumentou. E olha só, a área aumenta porque existe um ΔS. Ou seja, eu posso falar que a variação da área, que seria justamente esse segmento aqui, ó, ele nada mais é do que a altura, que é L, ele dá na questão, vezes a base que aumenta, que é justamente o ΔS. Reescrevendo. Força eletromotriz induzida é B, aliás, menos B, né, que é o menos na frente. O delta de A é ΔS, que é a base, vezes a altura, que é L, sobre ΔT. Mas, queridos, ΔS sobre ΔT é a velocidade, ou seja, a eletromotriz induzida é menos BLV. Professor, posso usar essa fórmula direto? Você pode. Questões semelhantes a essa, você pode sim trabalhar com esse BLV, onde B é o campo indutor, né, o campo da região, L é o comprimento da barrinha que está sendo deslocada e V a velocidade com que ela é deslocada. Tranquilo, queridos? Mas na questão, ele pede para a gente calcular o valor. E aí vamos pegar ali os dados, né? Deixa eu trazer a postinha de volta aqui. Ó, ele dá lá para a gente que o campo vale 4, 10 a menos 3. Então, ó, campo 4, 10 a menos 3. Ah, sim, queridos, deixa eu só já fazer uma modificação já. Ele pede o módulo da fé induzida, tá? Então, botando o módulo aqui, eu já vou sumir com esse sinalzinho de cima, beleza? O L, queridos, ele fala que são 80 centímetros, ou seja, 0,8 metro. E a velocidade vale 20. Né? Ou seja, a gente acha uma eletromotriz induzida em módulo igual a 20 vezes 8 é 16, vezes 4, 64. 64 vezes 10 a menos 3. Isso em volt. Se quisesse botar aí, né, em milivolt, por exemplo, fica 64 milivolts. Beleza? Não é possível dizer. Ou, botar em notação científica, 6,4 10 a menos 3. Bom, letra B. Letra B ele pede para a gente a intensidade e o sentido da corrente induzida. Galera, a intensidade é fácil, né? A gente tem a DDP e a gente quer descobrir a corrente, ou seja, aplica lá 1 a R vezes I. A DDP, 64 10 a menos 3. Resistência, queridos, ele dá lá em cima. Ó, e a resistência elétrica é 0,2 vezes I. A gente acha, então, uma corrente, queridos, de 64 sobre 0,2 dá 320 vezes 10 a menos 3 ampere. Eu estou deixando com 10 a menos 3, queridos, porque vocês poderiam escrever 320 miliamperes, tá? Ou simplesmente botar ali 0,32 amperes. Tanto faz, tá? Ele quer também o sentido, queridos. Qual seria o sentido? Olha para cá, jovens, olha para cá, ó. Olha para o figurinho. O campo indutor está para dentro. Eu estou aumentando a área. Se estou aumentando a área, eu estou aumentando o fluxo para dentro. Se eu aumento o fluxo para dentro, a gente já conversou disso na questão 3, eu tenho um contrafluxo para fora. Ou seja, o meu campo induzido está para fora. Se o campo induzido está para fora, ó a mãozinha, ó. Está apontando na direção de vocês. Meus dedos giram, ó, no sentido anti-horário. Então, ó, queridos, eles giram nesse sentido aqui, ó, subindo para cá. Beleza? Ele na questão ele pede, né, a intensidade da corrente induzida e o seu sentido. Bota lá o sentido. Anti-horário. Fácil, gente, tranquilo? E para arrematar, letra C, ele pede para a gente agora a potência elétrica dissipada por efeito Joule. Queridos, eu já tenho a corrente, né? Eu tenho a DDP, você pode fazer por π, por exemplo, ou ele dá resistência, pode fazer P ao quadrado sobre R, tanto faz, né? Acho que eu vou fazer por U ao quadrado sobre R, beleza, queridos? Supondo que a gente pode ter errado a conta ali da letra B, acho que vai ser a forma que a gente vai, teoricamente, ali, ter menos chances de errar, mas você poderia usar qualquer uma das três, tá? Pode usar U vezes I, né, o π, pode usar R ao quadrado ou ao quadrado sobre R, tanto faz, tá? Sei que a potência aqui ficaria então, né? Ó, 64 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre a resistência, que é 0,2. Queridos, isso aqui vai dar uma potência, né? 64 10 a menos 3
vai ficar 64 vezes 64 vezes 10 a menos 6 sobre 0,2. Né? Essa conta vai dar pra gente, queridos, sei lá, vai ficar 320 vezes 64, 2048. Bom, conferindo as contas aí, tá? Sacanagem, eu tô roubando, eu já fiz a conta aqui, tá? Dá 2,048 vezes 10 a menos 2. Como é que ficou meio apertadinho demais aqui? Ah, tu teria que fazer a conta na hora da prova? Claro que teria, né? Bota aí, potência 2,048 vezes 10 a menos 2 watts. Seria essa aí a nossa respostinha. Tranquilo, queridos? Show! Essa última questão, na minha opinião, é a mais divertida, né? A mais legalzinha. Então, só para a gente dar uma recapitulada. Letra A, ele pede a força eletromotriz, né, induzida. Apliquei a fórmula só direto, deduzi uma nova fórmula para vocês, na verdade é uma dedução, não precisa decorar, mas é o boulevard, né? Epsilonzinho aqui, a força eletromotriz é menos boulevard, BLV. Tanto faz, você poderia aplicar direto aqui e associar os valores aos dados da questão, tá? Chegamos ali a força eletromotriz 64, 10 a menos 3. Letra B, ele pede a corrente induzida. Queridos, lembra, né? A lei de Faraday é justamente para explicar um pouco a lei de Lenz nesse sentido de contas. Então, da onde vem a corrente induzida que a gente citou aqui na lei de Lenz? Ora, vem dessa força eletromotriz. Se ele me dá uma resistência e eu conheço a força eletromotriz, você vai aplicar simplesmente U igual a RI, e foi o que a gente fez aqui. U igual a R vezes I, chegamos à corrente. Para determinar o sentido, vimos que a área está aumentando com o campo para dentro. Se a área aumenta com o campo para dentro, estou aumentando para dentro, logo a variação do fluxo está para dentro. Pela lei de Lenz, eu tenho que ter um contrafluxo, o campo induzido é para fora, é contrário a essa variação. O meu polegarzinho, o campo está para fora, meus dedos giraram no sentido anti-horário. Se gira no sentido anti-horário, queridos, a gente sugeriu aqui já direto, que é anti-horário com valor de 320, 10 a menos 3. Suave. E para arrematar, ele pede ali a potência dissipada por efeito Joule nesse sistema, ou seja, a potência gerada ali com essa situação de mexer na barra, e a gente simplesmente aplicou um P igual a U ao quadrado sobre R, lembrando que você poderia aplicar π, poderia aplicar P igual a R ao quadrado, tanto faz, tem todas as informações possíveis, tem resistência, tem corrente, tem DP. Eu optei ali pelo U ao quadrado sobre R para não usar o que a gente achou na letra B, apesar de usar o que achou na letra A, mas acho que não tinha jeito, né? A gente teria que usar de qualquer forma. Então a gente chega a esse valorzinho. As contas eu meio que não fiz aqui no quadro, né? Colei ali, digamos assim, um pouquinho, fiz as contas antes, mas a ideia é essa, queridos. Está na hora da prova, obviamente, vocês terão que fazer. Queridos, dito isso, finalizamos aí a nossa aulinha 317. Na próxima parte da aula a gente vai ver física moderna, né? Então a gente vai ver a parte de relativística e um cadinho de quântica, mas como é superficial, assim, não é muito puxado, acho que a matéria vai fluir bem tranquilamente. Beleza, queridos? Então, até breve.